TV Jornal. Pernambuco em primeiro lugar. A economista Laura Carvalho está no 20 Minutos para falar sobre o futuro da economia no Brasil. Ela é autora de Valsa Brasileira, do Boom ao Caos Econômico, livro que já vendeu mais de 10 mil exemplares. Aos 34 anos, Laura é também professora da USP, a Universidade de São Paulo. Doutora em Economia pela Nova Escola de Pesquisa Social, com sede em Nova York, nos Estados Unidos, e colunista do jornal Folha de São Paulo, ela afirma: o combate às desigualdades brasileiras pode ser também um motor para nosso crescimento. Laura Carvalho, agora com o cientista político Antônio Lavareda, no 20 Minutos. Laura, esse ano de 2018 começou com uma projeção otimista de crescimento de até 3% do PIB. A essa altura, essa projeção já se deteriorou sensivelmente, analistas já apontam um pouco mais do que 1% de crescimento. O que é que deu errado? Pois é, para além das questões conjunturais, né, como a paralisação de caminhoneiros e mesmo esse choque externo que acabou levando a uma saída de capitais do país, a alta do dólar e até a reversão nesse ciclo de queda da taxa de juros básica da economia, se a gente for olhar um pouco mais para trás, a gente vai ver que a economia brasileira ela nunca chegou a deslanchar, apesar daquilo que vinha sendo propagandeado pelo governo, né? O pouco crescimento que a gente viu no ano passado teve vários elementos temporários, como o saque de contas inativas do FGTS e o saque do PIS/PASEP, que deram um pequeno estímulo no consumo das famílias, e teve, ao mesmo tempo, uma super safra agrícola no primeiro trimestre, né? Então, na prática, a gente está com a recuperação mais lenta da história das crises brasileiras, isso já está claro, né? E não me parece que há uma perspectiva de geração de empregos, de retomada da renda suficiente para fazer com que o mercado interno volte a se dinamizar. Nesse ritmo que a economia apresentava, que você descreveu, calculava-se que levaria 3 anos para que se chegasse a mesma produtividade, ao mesmo produto de diante da crise. É isso mesmo? Acho que pode até ser um pouco mais. Na minha conta é 2021, que a gente volta para a renda média que a gente tinha antes dessa crise. E uma coisa, Laura, comparando, não é, esse 2018 com todas essas atribulações e os problemas que você identificou, comparando com 2002, né? 2012, um ano de crises, só recuperando para o espectador, o Brasil teve que fazer um acordo com o FMI, obter 30 bilhões de dólares para fazer face às dificuldades, aos desafios das crises internacionais, inclusive, que repercutiu aqui. Hoje é um pouco diferente, nós temos 380 bilhões em reservas, mas, de qualquer forma, é um período de muita incerteza, tal como naquele ano, em função do que se perspectivava para as eleições, né? O que é que dá para comparar 2018 com 2002? Bom, primeiro tem esse elemento que você falou, né? Essa diferença fundamental que é o Brasil hoje não tem um patamar de dívida externa soberana significativo. Na verdade, a gente tem mais reservas internacionais do que dívida externa. Então, não acho que está quebrado. A gente tem um problema fiscal grave, né? Mas como não é em moeda externa, não tem o risco daquela crise cambial, né? Que vira uma coisa que contamina o conjunto do sistema financeiro e da economia. Por outro lado, se a gente olha para o que são as eleições de 2018 e as eleições de 2002, é claro que havia esse pânico, né, em 2002, gerado pela possível eleição do Lula, que fez com que a moeda se desvalorizasse mais rápido e depois o governo começasse, inclusive, tomando medidas bastante conservadoras na economia. Por outro lado, nesse momento, a gente está com um governo que toma medidas conservadoras na economia, mas um cenário eleitoral muito mais incerto, né? Que na prática tem elementos de crise democrática muito forte, ameaças, vamos dizer, da extrema-direita, ou seja, coisas que a gente não tinha ali naquele cenário que eu acho que preocupam. Você está lançando um livro, A Valsa Brasileira, do Boom ao Caos Econômico, onde você usa metaforicamente os passos, os movimentos dessa dança. Passos à frente, passos atrás, passos para os lados.
Uma contabilidade geral, você pode, não é, sintetizar aí para os nossos espectadores, ou seja, são mais passos para frente ou mais passos para trás? Qual é o saldo líquido disso, Laura? Acho que a ideia, inclusive, de pensar no nome da valsa e nesses passos foi um pouco dar a ideia de uma economia que está sempre voltando para esse mesmo ponto, né? Para esse mesmo lugar. É claro que nesse processo há transformações que ficam. Então, me parece que tem algumas coisas que aconteceram nos últimos 10, 15 anos que até vieram para ficar, né? Gente que entrou na universidade e que, né, hoje terá outras condições. Mas, se a gente for olhar para o mercado de trabalho, para a desigualdade, para, né, a geração de empregos formais, em particular, dentro do mercado de trabalho. Há uma série de elementos da economia brasileira hoje que dão a impressão de que a gente reverteu os ganhos daquele período de cenário externo favorável dos anos 2000 muito mais rapidamente do que os ganhos foram realizados, né? Como se a gente tivesse tido um espelho nessa crise do que foi aquele processo de crescimento. Olha, no seu livro você lança um olhar sobre o ano 2006 e assinala que aquele ano foi um marco de crescimento, de dinamismo da economia brasileira. Por que foi 2006 um ano tão especial? E uma pergunta adicional, será que nós podemos voltar a ter um momento tão especial quanto aquele? Me parece que não foi só 2006, foi o período 2006 a 2010 que eu coloco ali como especial. E eu coloco especial porque é claro que o cenário externo favorável, a alta, né, do preço dos produtos que a gente exporta, começa em 2003. Mas alta é só das em commodities. a alta das commodities. Em 2006, a gente passa a ver um dinamismo maior do mercado interno. Então, a gente não tem um crescimento mais liderado pelas exportações, a gente tem um crescimento do consumo das famílias e do investimento das empresas maior ainda do que o do consumo das famílias, né? E esse conjunto esse dinamismo no mercado interno, que por sua vez tem efeitos no mercado de trabalho, sobretudo no setor de construção civil e serviços que contratam muito, fazem com que o salário dos trabalhadores da base cresça em relação ao salário médio, o que representa um ganho para a população em geral. Me parece que houve fatores, uma combinação de políticas para além do cenário favorável, como uma expansão dos investimentos públicos com o PAC, né, e outros programas, a própria redistribuição da renda como motor de crescimento da economia, do consumo, o acesso ao crédito, que era muito pequeno, que foi estimulado nesse período. Mas o cenário internacional teria jogado o papel jogou principal. Um papel, que, aliás, jogou para a América Latina toda, né? Que cresceu bastante nesse período. Que jogou para a América Latina toda, ainda que a gente não consiga explicar o tipo de crescimento que a gente teve com redistribuição de renda, por exemplo, pelo cenário externo favorável. Então, que obviamente envolve políticas públicas específicas. Exato. E aí eu acho que hoje, né, respondendo a sua pergunta, o que dificulta? A gente não está com esse cenário externo favorável, né? As contas públicas, até como consequência dessa deterioração, né, não está também tão favorável, então você não tem espaço atualmente para a realização de investimentos como tínhamos naquele período. Por outro lado, acho que é possível construir uma agenda, inclusive de reforma tributária, que nos permitisse voltar a ter a possibilidade de estimular a economia enfrentando as nossas carências, né, de saneamento, de infraestrutura, que eu acho que são os elementos que poderiam, ao mesmo tempo, gerar crescimento e atender a sociedade. No livro também você aponta o período 2011, 2014 como aquele momento que o país começa a andar para os lados, para usar a sua expressão. 2014 também é o final do ciclo de 20 anos de maior estabilidade política da história republicana nossa. Sim. O que é que deu errado nesse período, mais especificamente? Mas a economista Laura Carvalho vai responder essa questão no próximo bloco. Fique com a gente. Seja qual for a sua escolha, você pode fazer a diferença. Seja um oficial do Exército Brasileiro. Existem várias formas de lutar. Escolha a sua e entre para o Exército. Se você tem nível superior, entre para a Escola de Formação Complementar ou para a Escola de Saúde do Exército. Informações no site www.eb.mil.br.
O Notícias da Manhã Pernambuco leva os primeiros acontecimentos do dia ao nosso telespectador. Olá, muito bom dia para você que acompanha o Notícias da Manhã Pernambuco e hoje a gente já começa falando sobre os transtornos provocados pela chuva. Informações ao vivo sobre trânsito, vagas de emprego, muito serviço para a população. Também falamos de esporte, política. O pernambucano já sai de casa sabendo de tudo o que está acontecendo no estado. Notícias da Manhã Pernambuco, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, na TV Jornal. Se mantenha bem informado e conectado. Faça ou renove sua assinatura JC e leve um tablet Multilaser 3G de 10 polegadas. Consulte nossas ofertas. Acesse assinejc.com.br ou ligue 3413-6100. Jornal do Comércio. Pernambuco em primeiro lugar. Olha aí pra você de casa, começando o Sabor da Gente de hoje no ar, o programa mais gostoso da TV pernambucana. Que tal você aprender a fazer esse creme que é uma verdadeira perdição? E esse cheiro, hein? Tá bom demais, né? A matéria de hoje do programa é especialmente para as minhas formiguinhas de plantão. Sabor da Gente de segunda a sexta, 10h55 da manhã, na TV Jornal. Eu continuo conversando com a economista Laura Carvalho. Laura, no bloco anterior, eu lhe perguntava o que é que deu tão errado entre 2011 e 2014 na economia do nosso país. Acho que houve, claro, a reversão daquele cenário externo que a gente estava comentando, né? Então, a partir de 2014, o preço das commodities para de subir. Mas houve também uma série de equívocos na política econômica, sobretudo quando se adota o que eu chamo no livro de Agenda Fiesp, que é, no fundo, essa tentativa de ficar estimulando diversos setores da indústria que demandavam ajuda, vamos dizer, por meio de... Você está falando de linha branca, por exemplo, no metal mecânico, você está falando mas de indústria automobilística, essas coisas? Eu estou falando dessas, mas, na verdade, isso foi estendido para quase todos os setores da economia. Então, as desonerações fiscais, por exemplo, começam com alguns setores. É claro que aí não só o governo, mas também o Congresso começam a estender esses incentivos para o conjunto de setores da economia. Só resgatando, a ideia que se mostrou depois equivocada era de que estendendo essa renúncia fiscal se mantivesse ou até se ampliasse o nível de emprego na sociedade. Me parece que essa ideia de que ao incentivar a lucratividade dos grandes setores empresariais, você irá necessariamente ajudá-los e ajudar o conjunto da economia. Gerar dinamismo na economia. Não me parece correta. Quando a economia está desacelerando, você precisa injetar, na verdade, demanda, vamos dizer. Então, ali se substituiu o pilar dos investimentos públicos por uma ideia de incentivos de ficar tentando dar lucro para o empresário, para eles investirem. Na prática, esses investimentos não vieram, né? E não vieram por uma razão. Não havia razão para expandir a capacidade produtiva quando as vendas estavam desacelerando e caindo. E aí, se insiste nesse erro, vai concedendo cada vez mais diferentes tipos de incentivos, não só desonerações, controle de tarifa de energia elétrica para reduzir o custo para as indústrias. O que você está dizendo é que, nesse momento, os empresários optaram por entesouramento e não investimento, porque isso era irracional. Seria irracional. Na verdade, não havia mesmo razão econômica, né? Se você tem uma fábrica que não está nem operando a plena capacidade, você não tem perspectiva de crescimento das vendas no futuro, não adianta você aumentar a parcela dos lucros, vamos dizer, a parcela do bolo, a fatia do bolo, se o bolo em si está reduzindo de tamanho, né? Então, me parece que há um equívoco de diagnóstico ali, somado a um contexto desfavorável. E esse equívoco de diagnóstico é o que se costuma denominar nova matriz econômica, no governo da presidente Dilma. Eu gosto de chamar de Agenda Fiesp porque, na verdade, quando a gente chama de nova matriz, parece que é uma coisa que vem só da cabeça do governo. E, na verdade, é uma combinação entre políticas equivocadas e demandas de setores com alto poder econômico que, na verdade, tinham listado, né, essas medidas todas, desvalorização do real, as demandas eram interessadas, mas as políticas públicas eram equivocadas. Exatamente. Eu acho que as políticas públicas acabaram levando aquelas demandas interessadas como se aquilo fosse beneficiar o conjunto da sociedade e, na prática, isso acabou tendo um custo bastante elevado, abrindo espaço para o que veio depois, né? Olha, no livro você também aborda a questão das políticas sociais.
E você diz que, por exemplo, políticas que tentam minorar, ponderar a desigualdade na nossa sociedade, a injustiça, etc. e tal, podem terminar também contribuindo como motor importante para o crescimento, para a dinâmica econômica. Você podia falar um pouco a respeito disso? Sim, acho que hoje os estudos, até do FMI, sobre o tema, têm percebido que, ao contrário do que se pensava, não há nenhuma contradição entre combater a desigualdade e crescer. Né? E que em economias, aliás, como a nossa, né, com desigualdades históricas e não só de renda, desigualdades no acesso a serviços públicos, desigualdades regionais, desigualdades no acesso à infraestrutura básica, né? O suprimento dessas carências e o combate a essas desigualdades pode ser um motor muito importante de crescimento econômico, de geração de empregos formais. E você tem algum programa ou programas que você puder citar? Por exemplo, o Bolsa Família. Sim, eu não acho que eu estou falando só de política, claro que isso, políticas de combate à pobreza são fundamentais, mas eu acho que a gente tem que pensar no combate à desigualdade de forma também um pouco mais ampla. Então, mesmo política de melhora da saúde, da educação, política de saneamento básico, políticas de infraestrutura urbana, transporte urbano, mobilidade, políticas tributárias, né, de taxar mais a renda e o patrimônio, taxar menos o consumo, né, porque o brasileiro paga muito imposto na hora de consumir, mas os brasileiros mais ricos, que têm renda muito elevada, pagam muito pouco imposto. Isso tudo tem um poder de dinamização da economia muito grande. Você vê, eu falei do Bolsa Família. Qual é a sua visão a respeito do Bolsa Família? Pode evoluir, deve ser transformado? Ele tem um impacto grande. Aqui no Nordeste, por exemplo, em diversos estados, ele atinge mais de 1/3 da população. No Maranhão, no estado como Maranhão, chega a 48%. E há alguns municípios no estado do Maranhão, que eu referi, onde o programa alcança 99% da população. O que é que pode ser feito? Melhorar, ampliar, fazer... Qual seria a sua receita para o Bolsa Família? Olha, eu acho que o Bolsa Família ele mostra a importância de você ter essa rede de proteção, né? Imagina nessa crise tão profunda, o que teria acontecido se não tivesse nem esse benefício para esses municípios, certo? Então, me parece que é fundamental, e as aposentadorias, às vezes, rurais e o benefício de prestação continuada jogam também, tem esse papel na dinâmica econômica de segurar a economia na crise. E eu acho que o Bolsa Família, em particular, ele tem que ser universalizado ainda mais para que ele funcione como uma renda básica de cidadania, né? Para uma dignidade mínima das pessoas, porque eu acho que sem isso, um país como o nosso, com alto grau de vulnerabilidade, pode rapidamente se tornar a barbárie, né? Laura, você também toca no livro que nós crescemos, e no período que nós estávamos crescendo, 2 setores, serviços e construção, estavam praticamente sendo o carro-chefe desse crescimento, e você apontava o risco de um certo desequilíbrio nesse padrão de crescimento, não é tão concentrado nesses setores. Como é que você vê isso? É possível ponderar essa tendência que você apontou? Sim, eu acho que é possível. Eu acho que a gente precisa de do crescimento nesses setores. Eu acho que são setores que empregam muito. No Brasil, a gente tem uma mão de obra abundante, que é menos escolarizada e menos qualificada. Então, foi importante o crescimento desses setores para absorver essa mão de obra. Por outro lado, se a gente está pensando no longo prazo, em o que a gente quer que seja o nosso modelo de crescimento, a gente tem que pensar num modelo com mais alto grau de complexidade tecnológica, né? Um modelo com mais crescimento da produtividade do trabalho. E acho que para pensar nesse desenvolvimento de outros setores, é importante pensar, inclusive, naquelas carências que eu mencionava. Então, se você tiver uma boa política, por exemplo, de mobilidade urbana, ou de tecnologia verde, ou de saneamento básico, que são as coisas que a gente precisa, você consegue atrelar essa política a desenvolvimento de setores produtivos, micro, pequenas e médias empresas e tecnologias que estão vinculadas a esses setores. Mesma coisa para a saúde, o complexo industrial da saúde é algo muito importante no desenvolvimento industrial brasileiro. Então, eu acho que ao colocar, né, o objetivo final como suprimento de carências nossas, históricas da população, e daí implementar uma política de desenvolvimento produtivo atrelada a essas carências, eu acho que a gente se blinda também contra aqueles interesses, né, e aquelas influências dos setores que aí estão, da outra era da industrialização, sobre a política econômica atual. Ô Laura, há quem diga que a Lava Jato, né, e tem resultados extremamente positivos para o país, mas
sob alguns aspectos, tem tido consequências que, do ponto de vista da nossa economia e de alguns setores, são ou seriam prejudiciais. Por exemplo, disse que, ao invés de concentrar a sua ação na punição de empresários envolvidos em episódios de corrupção, a Lava Jato terminou por, na prática, prejudicar, né, gravemente, duramente, empresas, fazendo com que, por exemplo, a presença do Brasil nos 5 continentes, em alguns setores como construção, como óleo e gás e proteína animal, tenha recuado bastante hoje. Tá certo? E isso trazendo como consequência o benefício da concorrência internacional. O Brasil está fora da África, nessas áreas, etc., só como exemplo. Qual é a sua visão disso? Me parece, sim, que a operação ela teve impactos econômicos significativos e ajuda a explicar, inclusive, parte da crise que a gente observou a partir de 2015, né? O tamanho da recessão, que foi enorme. Acho que tem uma partezinha aí que é o impacto da Lava Jato. Me parece que esses acordos de leniência com as empresas, que têm demorado, né, a sair, eles têm que envolver também um controle social maior sobre a atuação dessas empresas no futuro, mas não paralisá-las. Né? Acho que, inclusive, há propostas, por exemplo, de que o BNDESPAR assuma controle acionário de parte das empresas como troca, né? Como uma contrapartida para as multas que as empresas devem. Acho que a taxa de desemprego brasileira não está dando muita folga para que se paralisem setores tão importantes para a economia. Laura, muito obrigado por conversar com a gente. Obrigado a você que nos assistiu. Envie suas sugestões e até a semana que vem com mais um 20 Minutos. Obrigado. No programa dessa segunda eu vou mostrar a entrevista com o MC Bruninho. O garoto de 11 anos veio neste final de semana fazer show na cidade. E você já vai comentando usando a hashtag Por Dentro com Cardinô. Mande sua reportagem pelo WhatsApp. Meio-dia e 10.